Lembrando que Donald Trump, então, deve assumir a partir do dia 20 de janeiro o cargo, o posto de novo presidente dos Estados Unidos. Agora, será que ele vai cumprir um mandado ou um mandato, Nolan? Bom, hora de falar então sobre língua portuguesa e para isso a gente recebe o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. E aí, professor, ele vai cumprir o mandato ou o mandado? Bom dia, tudo bem? Bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. No caso, tem a diferença entre mandado e mandato. É relativamente fácil lembrar, se você pegar mandado com D de dado no final, é uma origem do verbo mandar. Então, o mandado, né? Às vezes uma pessoa recebe um mandado, por exemplo, da polícia, alguma coisa. Então, assim, o mandado é vamos chamar assim, uma prescrição de origem superior, ou seja, uma prescrição de alguém que está acima em algum nível hierárquico. E o mandato é uma incumbência, uma missão, algum período que alguém recebe, né? Uma missão que alguém vai receber para executar em determinado período. Então, no caso do Trump, é o mandato, né, que ele tem aí de presidente, no caso agora dos Estados Unidos. Se ele fosse um juiz, aí ele poderia expedir um mandado? Exato. Se ele fosse um juiz, ele poderia expedir um mandado, ou seja, uma ordem para que alguém cumpra alguma determinação específica na sociedade, etc. Então, tem essa diferença. Os dois casos podem ter uma cassação. Cassação do mandado e cassação do mandato? Pode, os dois casos podem ter uma cassação e cai naquele exemplo que a gente falou da diferença do cassar com 2 S's, né? E do cassar com cedilha, que um se refere a anular e outro se refere a caçar no sentido de apanhar vivo ou morto. Lembra? Da espingardinha, o tiro, né? Exatamente, é o tiro, a espingardinha do cedilha que a gente lembrou, né? E o caçar com 2 S's no sentido de anular, né? Então, nesse contexto político, a língua portuguesa se encaixa dessa forma. Certo? Muito bem, muito bem. Então, eleições à parte, então? Exato. Eleições à parte, eu até trouxe aqui uma série de mensagens, porque na semana passada a gente falou dos verbos. E olha, eu acho que esse assunto foi, acho que dos mais polêmicos que a gente teve aqui, no sentido de receber mensagens, né? Quero mandar um abraço para o Euclides de Rondônia, para o Ercílio de Angola, que mandou mensagem para falar dos verbos lá, da Bruna de Minas Gerais, então eu vou sanar algumas dúvidas nesse sentido. Olha só, verbo persuadir. Agora eu vou perguntar para vocês que eles falaram que eles adoraram que eu fiz pegadinha com os apresentadores, entendeu? Eles adoraram, então a gente faz de novo. Por exemplo, o verbo persuadir, né, no sentido de convencer. Quando você conjugar no presente, o verbo persuadir fica eu... Ah, deve ser aquele com defeito. Então não é com defeito, né? Mandaram essa dúvida também. Eu persuado. Eu persuado as pessoas, ou seja, eu convenço as pessoas de alguma coisa. Aquele com defeito não é, então? Não, ele não tem defeito. Nesse caso, ele não tem defeito. Mas é interessante, por isso, claro, que a gente faz a brincadeira aqui, porque ninguém usa. Né? Eu realmente, de ouvir, por favor, se alguém em casa já ouviu, se tem o hábito de usar, por favor, mande mensagem, mas pelo menos eu nunca ouvi alguém dizer assim, eu persuado as pessoas. Ou se eu ouvi, foi uma vez ou outra e com certeza não me lembro. Mas existe, eu persuado as pessoas. Agora, uma dúvida, como é que a gente sabe se é o verbo, então, se ele tem a conjugação ou se ele é defectivo, né? Defectivo, que é o que tem defeito. É só realmente consultando uma gramática? Uma gramática, consultando um dicionário online. Eu acho que eu falei isso na vez passada, não me recordo agora, mas se você entrar naqueles dicionários online, que tem hoje aos montes na internet, eu uso bastante o Always, né, que é um dicionário muito respeitado. E se você entrar lá e colocar o verbo, por exemplo, persuadir, além de vir o significado do verbo, ao lado vem a conjugação. Então, você clica lá em conjugação e vem a conjugação completa para você. Lógico, tem gente que às vezes não tem o tempo, ele precisa escrever, precisa falar alguma coisa, então o conhecimento, claro, é muito melhor. Mas se você tem uma dúvida, consultar o dicionário online e colocar e clicar no conjugador é a melhor coisa. Só um cuidado, já que eu falei de internet, com licença, tem muitos conjugadores aí na internet que não são oficiais. Então, o pessoal da internet, cuidado, né? Peguem os dicionários oficiais que a gente conhece, Aurélio, Michaelis, Always e alguns outros, mas peguem os dicionários oficiais associados à Academia Brasileira de Letras nesse sentido, para que você tenha a informação correta. Agora, só de olhar a palavra ali, a gente não tem como saber. Não, só de olhar a palavra não. Porque então, olha só, olha um outro verbo interessante que eu vou perguntar para vocês. Claro, a gente brinca na pegadinha, mas nesse sentido de não usar. Quer ver? Expelir, né? Expelir alguma coisa, expelir suor. Você vai conjugar na primeira pessoa, como é que você faz? Eu? Espelo? Expilo. 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 Quantas vezes alguém disse, eu expilo suor, por exemplo? Eu nunca ouvi também, mas também existe, está lá no dicionário, é só checar. Então, foi uma outra dúvida que eu recebi. A Bruna de Minas Gerais, por exemplo, perguntou do verbo rir. Esse é um pouco mais fácil. Eu rio, similar ao verbo sorrir, eu sorrio, não é isso? Esse é um pouco mais fácil. Perguntaram do verbo aferir. Foi uma enfermeira que mandou, foi a Cláudia, enfermeira, ela mandou aferir, eu afiro.
né? Que é aferir a pressão, não é isso? Ela até falou, professor, tem gente que fala medir a pressão, mas o correto é a gente falar aferir a pressão, né? E aí tem dois verbos bem interessantes, por exemplo, falir. Como é que você vai dizer se você faliu a empresa? Você vai dizer Eu falhei. Eu falhei do verbo falhar, né? Esse verbo é defectivo. Prefiro não dizer esse verbo, né? Prefiro não dizer. Então, assim, tem gente que falaria eu falo, né? E aí vai se confundir muito com o falo do falar. Mas independente da confusão, o verbo falir, ele é defectivo. Então, esse eu falo do falir, ele não existe do ponto de vista gramatical. Outro verbo que é interessante é o verbo que também foi uma dúvida mandada, essa para o pessoal lá de Rondônia, foi o verbo extorquir, né? De retirar indevidamente. Extorquir na primeira pessoa quer dizer eu... Extorco. Já pensou? Né? Esse não tem, esse também é verbo defectivo. Então, essa aqui foi a lista. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Não, todos aqui eu coloquei. Tem uma dúvida até da redação que a gente estava falando mais cedo. Explodir. E agora? Eu explodo. É lógico, eu explodo. Só que dificilmente você fala assim, eu explodo, né? Normalmente você usa eu vou explodir. Engraçado que explodir você usa o auxiliar e o verbo no infinitivo. Porque quando você diz eu explodo, parece que você vai se explodir, né? Uma coisa assim, eu explodo de raiva. Exato, eu explodo de raiva. Não está errado, mas é o que eu falo sempre. Aquela diferença, vou guardar aqui que eu já peguei as mensagens, é aquela diferença entre o uso e a regra. A gente sabe que a regra existe, nós temos que ter esse conhecimento, mas eu sempre discuto isso aqui para a gente dialogar uma língua portuguesa acessível a todos. Vamos entender o que é o uso, vamos entender o que é a regra. Dificilmente a gente usa eu explodo por dentro, né? É um verbo que normalmente a gente não usa, mas ele existe, é importante a gente colocar nesse sentido, tá bom? Muito bacana. Uma outra questão que eu separei também, que chegou uma dúvida, a gente falou hoje aqui, é a questão de ter de fazer ou ter que fazer, né? Eu vou ter de fazer ou eu vou ter que fazer alguma coisa para você me ouvir? Bom, essa é uma questão muito polêmica no que diz respeito aos gramáticos, vamos chamar assim, mas a orientação gramatical é ter de fazer. Eu tenho de fazer alguma coisa, eu tenho de dizer para vocês, eu tenho de, né? O verbo ter, nesse caso, tem a preposição de. Agora, o que ganhou muito espaço na língua portuguesa. Isso é um fato, né? E tem alguns gramáticos que falam do queísmo, que a pessoa tem um excesso de ques na fala, na escrita. Quando eu vou corrigir textos de alunos do ensino superior, aliás, como é vício colocar o quê? E vai colocando 2, 3, 4, 5. Às vezes você vê um texto de 10 linhas. Entra às vezes no lugar da vírgula, né? Entra às vezes no lugar da vírgula. Por quê? É aquilo que a gente falou numa das primeiras colocações que eu fiz aqui. A vírgula as pessoas entendem como uma pausa, uma respiração, quase que como uma muleta na hora do texto, sabe? E o que parece que é mais ou menos isso. Alguma coisa que... escreve mais uma que e ele vai colocando como se fosse uma pausa. E a sentença não acaba nunca. A sentença não acaba nunca. Qual é a diferença? É o que eu sempre digo. As pessoas em casa têm que entender. Uma coisa é falar, outra coisa é escrever. Quando você pega a sua fala e você, vamos chamar assim, coloca a sua fala na escrita, normalmente você erra. Tanto questões gramaticais, como questões igual a essa que a gente disse de repetições excessivas. Por exemplo, do quê? Bom, só para terminar lá o ter de ou ter que. A gramática hoje já aceita o ter que fazer, né? Ela orienta hoje que se use o ter de fazer, mas ela já aceita o ter que fazer. E por que ela aceita? Porque de tanto as pessoas usarem, cristalizou, incorporou na língua e hoje já pode ser aceito. O senhor não pode dar ponto negativo para o aluno que utilizar o que fazer? Ou não pode posso. Ainda? Não posso pode mais. Não posso mais dar ponto negativo, tirar um ponto numa redação se ele colocar o ter que fazer. E é muito importante a gente dizer isso porque a língua muda. A língua tem alterações muito interessantes. Você pega, por exemplo, o legal hoje, que a gente diz, e a gente fala legal para tudo. Legal é uma coisa boa. Ela é legal, ele é legal, né? Tudo é legal. Mas legal, na verdade, é de acordo com a lei. Entende? Então, de acordo com a lei, se tornou uma coisa boa. Ou seja, mudou. Se você pegar, por exemplo, pagar. Pagar vem do latim pax paxis, que significa paz. E aí você sabe qual a primeira acepção de pagar? Ficar em paz. E hoje o pagar, claro que você fica em paz quando você paga as contas. Aliás, quando tem dinheiro para pagar as contas, né? Não é assim? Quando você tem dinheiro, mas a origem do pagar é estar em paz. O que eu quero dizer com tudo isso? A língua, tanto no sentido como na ortografia, ou seja, a gente diz na semântica como na morfologia, ela sofre alterações. A gente tem que ter a mente aberta para essas alterações e avaliar bem o que é do uso, o que é da gramática, para todo mundo ter uma língua viva aí para utilizar. Olha, nosso tempo passa rápido, sinal de que desculpa, é muito falei bom. muito hoje. Não. Infelizmente, nós temos
determinar? Exato. Olha que maravilha, né? Depois de uma aula já o uso, né? Por mais que você poderia usar o ter que terminar, mas nesse caso ter determinar é a orientação gramatical. Maravilha, Rodrigo. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação. Lembrando que o professor Rodrigo volta todas as terças e quintas-feiras aqui no Link Record News para esclarecer todas as pegadinhas, né, da nossa língua portuguesa. Todas essas dúvidas. Eu aguardo as mensagens pelo WhatsApp aqui da Record News, aguardo no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, mande mensagens que a gente traz aqui e sana todas essas dúvidas, como eu digo sempre, para a língua portuguesa parar de ser temida e começar a ser cada vez mais querida. Tá certo. Tá bom? Obrigado, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. Toda terça e quinta. Toda terça e quinta eu estou aqui. Obrigado. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem.